Então me explica por que a técnica do violino, mudança de posição, é baseada no movimento. Eu li em algum lugar que o cérebro ele tem mais dificuldade de pensar em um objeto que está se movimentando do que ele tem de pensar no ponto de partida e no ponto de chegada. Então me explica por que a técnica do violino, mudança de posição, é baseada no movimento. A gente ficou estudando isso aqui, ó. Mas pensando no movimento, né? E se a gente pensasse não no movimento, mas a gente pensasse no ponto de partida e no ponto de chegada? Então, eu vou aliviar a pressão do meu dedo quando eu for mudar de posição e no ponto de chegada eu vou abaixar a pressão do dedo novamente. O exercício é o mesmo. O que mudou? A minha concepção da técnica. Então não é que o exercício muda. O que muda é a forma que a gente encara e é a ferramenta cognitiva com que a gente aborda esse exercício. O que acontece, pessoal? É assim, a maior parte da escola da pedagogia do violino foi feita brilhantemente no século XIX no Conservatório de Paris, né, que foi a primeira escola que tentou organizar uma metodologia que fosse acessível para todo mundo. Isso é maravilhoso, sensacional. Naquela época não existia ainda recursos tecnológicos para o estudo da mente, ou seja, neurociência não existia. Não tinha nem como você olhar dentro da mente. Então, com certeza existiam alguns estudos, né, para entender como funciona aí o pensamento humano, mas não tinha os recursos na época. Então, hoje a gente tem muitos recursos para entender como a mente funciona, fisiologicamente, neurologicamente falando. Então, eu gosto muito de ler sobre neurociência, porque me ensina como o cérebro funciona, e aí eu consigo adaptar o meu estudo de violino, o meu ensino, as minhas ideias de violino, a algo que é uma informação nova. Então, eu acredito ser necessário renovar a pedagogia do violino para que ela seja condizente com o que a gente sabe hoje, no século XXI. Não estou dizendo sequer para ignorar o que estava antes, mas sim, de acordo com o que a gente sabe hoje, como adaptar essas coisas com as novas informações. Isso é muito relevante, por exemplo, para a mudança de posição. Então, se você pegar um livro, por exemplo, do Yost, né, de mudança de posição, ele vai pedir para você repetir 10 vezes cada movimento. E eu repetia, só que eu não tinha certeza se aquele próximo movimento ia sair certo. Mudar de posição ainda me assombra, porque eu passei muitos anos tentando calcular esse movimento e não era bem sucedida. Então, foi uma luz, assim, na minha cabeça. Porque a gente passa a vida calculando o percurso no violino, mas poderíamos focar no ponto A e no ponto B, de mudança de posição. Simplificando. Tem ponto A, ou seja, vamos ilustrar o ponto A aqui, que é o meu terceiro dedo. E tem ponto B, que é o quarto dedo, tá? Então, o que eu vou pensar? Para ir do ponto A e chegar no ponto B, eu vou esquecer o percurso. A única coisa que eu vou pensar sobre o percurso é que quem faz a mudança de posição, quem fabrica ela, não é o dedo. É aqui, ó. É a angulação do meu cotovelo, certo? Então, se eu abrir, eu tô na primeira, fechei um pouquinho, segunda, terceira e por aí vai. Que dedo eu tô não me interessa. Por quê? Da primeira para a segunda é uma posição e os dedos seguem, né? Então, eu poderia utilizar aqui qualquer um dos dedos que não faria diferença. Aí eu gosto de imaginar
que o meu braço, ele é um carrinho de montanha-russa. E que os dedinhos são os passageiros dentro desse carrinho. Quem move o carrinho não são os passageiros. É a máquina que está aqui embaixo. E como eu também estou tocando sem espaleira, eu preciso subir o meu violino um pouquinho mais para que o peso maior dele fique concentrado aqui, né? Então, o peso maior dele está aqui e o peso menor dele está aqui. Beleza? Bom, então, e se o ponto A e o B forem o mesmo lugar? É esse exercício que a gente vai fazer agora, que é o do unis, dele dosen, número 6. Então, ele vai pegar o Dó, por exemplo, aqui, Dó, e vai passear por todos os dedos, certo? Então, eu tenho só um ponto, não tem nem um ponto A e um ponto B para calcular, mais fácil ainda. Então, um ponto, vou com 2, vou com 3, vou com 2, vou com 3. Pensa no ponto, no ponto, no ponto, aqui. Pensa aqui. Não pensa, tô na primeira, vou pra segunda, não interessa. Ponto, ponto, ponto. Dó, 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 dó. E tanto que a gente dificultou tanto mudar de posição no violino, que geralmente só se ensina mudando de posição depois de 2, 3 anos que o aluno tá aprendendo. Eu não faço isso. Ensino no primeiro dia. Ele não aprendeu a botar o dedo aqui? Pode botar o dedo aqui, pode botar esse dedo aqui. E eles pegam muito mais fácil do que você imagina. A gente que tem uma geração que foi bloqueada com mudança de posição, eles não, né? Então tá, pensa no ponto. Ó, o exercício é o seguinte: Dó, 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 Dó. Beleza? Quem que faz a mudança? Apesar de ser esse ponto que a gente quer, não é o dedo, porque se for o dedo, ele vai fazer assim, ó. Aí você vai perder a forma do dedo. Você quer manter a forma do dedo e com a engrenagem de mudança de posição que tá aqui, ir pra frente. Esse é o movimento. E, de acordo com a neurociência, você tem que focar no ponto, tá? Que aí você vai fazer a movimentação correta, tá bom? Quem quiser fazer esse exercício com arco, pode fazer com arco. Ele é feito para fazer com arco, justamente para você ouvir a afinação. Eu vou fazer sem arco, porque eu tô poupando o meu braço direito. Então, a gente vai fazer Dó, 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 Dó. Depois, voltou, né? Vai e volta. Aí, Ré, vai e volta. Mi, vai e volta. Perguntinha aqui. Mudar de posição, você pensa como se fosse um pequeno glissando? Não. Eu odeio glissando. E eu odeio glissando que não é intencional. Se é um glissando de expressividade, ótimo. Se é um glissando porque a técnica de mudança de posição tá suja, não. Mas por que o glissando existe tanto? E tem gente que não consegue fazer uma mudança de posição sem glissando, gente. Isso é sério. Porque a nossa forma de estudar tradicional é focado no percurso e não na chegada. Tem muitos exercícios para tirar o glissando. Esse aqui é um deles. É o começo deles. Então tá. Dó. Dó. Dó, 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 Dó. Agora a mesma coisa com Ré. Ré. Ré, 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 Ré. Mi. Mi, 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 mi. Deixa eu ver. Vamos de novo. Ó, a forma do dedo se mantém. Dó. Dó, 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 Dó. Quarto dedo. Forma se mantém. Ré, 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 Ré. Mi, mi, mi. Pensa no ponto. Ponto de chegada. Fá. E quem tá fazendo a mudança de posição é o braço. Agora, que a gente tá aqui em cima, quem vai agir na mudança de posição mudou a engrenagem. É o pulso. Então, a angulação do pulso que vai agir na mudança de posição. A gente tá no Sol, certo? Sol, pulso vai angular para poder mudar de posição. Sol, 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 Sol. Lá, 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 lá. Si, 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 si. Beleza? Eu já botei a foto aí nos stories também. Outro exercício que eu gosto de fazer, que é para focar em você
tirar o peso do dedo na corda, ou seja, colocar na pressão 5 no momento da ida para o ponto B. Isso vai tirar o seu glissando, porque se você tocar com um arco leve, mesmo que o seu dedo estiver encostado na corda, mas ele está, na verdade, só abafando a corda, ele não tem nenhum peso, não sai nota. Se não sai nota, não sai glissando, olha aí que legal. Então, vamos pensar, eu quero ir do ponto A, que é o Si, pro ponto B, que é o Ré, com o primeiro dedo. Então, eu vou fazer Si, pressão 2, que é, né, que a gente normalmente usa. Antes de vir pro Ré, vou levantar a pressão até a pressão 5, que é a que só encosta o dedo na corda, não tem peso nenhum. E vou movimentar na minha engrenagem. Cheguei no ponto de chegada, que é o ponto B, voltei pro peso 2. 2, 5, 2. 2, 5, 2. Beleza? Vamos fazer com o dedo 2 agora. Ponto de partida, Dó sustenido. Ponto de chegada, Mi natural. Peso 2, 2. Fui pro peso 5, movi, peso 2 de novo. Fui pro peso 5, movi, peso 2 de novo. Isso aí. E aí, vocês têm que pensar também na carninha do dedão. Às vezes, a mudança de posição trava, não é nem porque o dedão tá tensionado, mas é que tem tanta carninha em contato com o espelho que é natural existir um atrito ali, mesmo que ele esteja leve, né? Então, nas grandes mudanças de posição, também é de muita valia você pensar em não só relaxar o dedão, mas deixar ele inclinar um pouquinho para que exista menos carne em contato com o espelho. O que eu tô falando? Isso aqui, ó. Então, deixa eu fazer aqui, dá pra ver. Se eu tô com o dedão assim, ó, existe um atrito maior do que se eu tô com o dedão assim, ó. Né? Então, assim ou assim. Principalmente para quem não usa espaleira. E também na hora de mudar, subir a angulação do violino um pouquinho vai fazer com que o peso do violino venha para cá. E aí fique pouco peso aqui. Por isso que os violinistas de antigamente, nas partes mais virtuosísticas, que eles sobem o violino, ó. Também porque fica mais fácil para a mão esquerda. Eles não fazem isso. Aí a gente fica com dificuldade. Os violinos lá da velha guarda, né, antigos, eles fazem isso. Uma por causa da espaleira e uma que não tem, né? E outra porque ajuda a mão esquerda. Vou fazer aqui diretamente já com as notas 2 aí. Faz comigo, você vai ver aquele medo todo que eu tava, ainda tá um pouquinho, mas aquele medo todo, ele vai se dissolvendo se a gente estudar minuciosamente a técnica. Você vai conseguir fazer isso aqui junto comigo, faz comigo, ó. Então, se eu usar essa lógica na primeira linha do Isaí para preparar as minhas cestas, então eu vou estudar as mudanças de posição antes de colocar as cordas duplas.
são todas as mudanças. Então agora, ao invés de tocar a nota primeiro e depois ir, eu vou só deixar essa nota flutuando e esse dedo vai ser um marco de referência como ponto B, para onde eu tenho que ir. Chegou. E como que eu organizei esses espaçamentos agora? Pensando nos intervalos, não pensando nas posições. Então, do Lá pro Si, um tom, ok? Um tom tem esse tamanho, então a minha mudança é de um tom, não importa de que posição para que posição, é de um tom. Aqui mais um tom. Esse tom é um pouquinho menor do que o tom anterior. Quanto mais você sobe na corda, menor ele fica. Então, um tom de novo. Não interessa que posição, nem quero saber. Do Si pro Dó sustenido, um tom. Dó sustenido pro Fá natural, quarta diminuta, certo? Então o que eu vou pensar em quarta diminuta? Sei lá o que é quarta diminuta, não vou pensar nisso não. Vou pensar numa forma de terça menor. Então eu tenho aqui um tom e um semitom. Então pensei nessa forma, o meu dedo tá aqui marcando o lugarzinho, ponto de chegada, fui. Aí, cheguei aqui, vou para a primeira posição, pensando na base da mão aqui perto da pestana. Legal, cheguei. Aqui, mais um tom. Ok, meu dedo tá boiando aí, flutuando. Dedo fantasminha aqui flutuando, fui. Aqui, quarta diminuta de novo, ou seja, tem um dedo aqui, deixa ele aí. Ele vai te dar referência de semitom pro segundo dedo, terceiro dedo tom, quarto dedo semitom, mas eu penso só nessa forma aqui, ó, que é a forma de terça menor. Dó sustenido, forma de terça menor. Tá aqui a minha nota que eu quero ir. Meu dedo tá flutuando na forma correta, tá vendo? Para marcar o lugar. Tá aqui, fui. Agora, terça maior, Fá pra lá. Abre os dois dedos, o dedo tá flutuando. Tá aqui, fui. Acabou. Não tem que ficar estudando foi e não tem que ficar com medo, porque o seu cérebro está equipado para calcular ponto A e ponto B. Então se desliga um pouquinho do percurso, só calcula a distância dessa forma, né? A forma real, primeira, segunda posição, terceira, quarta, não interessa. Distância real, para onde que meu dedo vai? Um tom? Ah, então ponto de chegada tá aqui. É nele que eu penso. Um tom, chegada, puf. Chegada tá aqui, ó. Puf, chegada tá aqui, chegada tá aqui, tá aqui, tá aqui, foi. Gente, não perde essa oportunidade. Estuda isso aí comigo, cara. Sério. Eu vou deixar ele assim, ó, picadinho, mastigadinho pra você. Vem. E olha a segurança que dá essa técnica. Você vê, tá tudo aqui visual. Eu tô indo ali, beleza, só ir.